o estratégia foi realmente muito essencial para mim. A maior diferença é você ter os PDFs separados por conteúdos, matérias, e a melhor parte que eu achei foi a quantidade enorme de exercícios. E eu gostei muito porque o PDF do estratégia separava os exercícios certinho, no nível de dificuldade, das provas mais fáceis até provas mais difíceis, incluindo até mesmo Olimpíadas de física, matemática e química. Então foi bastante uma mudança muito boa para estudar sozinho, não ter os materiais certos para adquirir o estratégia. Meu nome é João Carlos Gomes Garcia, eu tenho 19 anos e, bom, eu passei no curso de bacharelado em Física, tanto na UEPG, Estadual de Ponta Grossa, quanto na Federal do Paraná, aqui mesmo no Paraná. Na UEPG eu consegui pegar a primeira classificação e na Federal do Paraná eu consegui pegar a nona classificação. Eu quero ir para a Federal. Eu sinto que na Federal a área que eu escolhi, como pelo fato de ser o bacharelado, me dá mais oportunidades, por ser a capital e uma universidade muito maior, né? Eu conheci pelo YouTube, Instagram, por propagandas, né? É porque assim, eu conheci estratégia, eu comecei a utilizar a estratégia para fazer outro vestibular. Eu pretendia fazer o ITA. E eu comprei o curso, adquiri o curso de estratégia, um curso muito bom, por sinal, o PDF muito bom, bastante exercícios, professores muito bons. E eu utilizei bastante esse curso. Se eu não me lembro, eu adquiri o estratégia em 2021. E aí eu utilizei ele em 2021 e em 2022, os 2 anos seguidos, que eu me foquei bastante no ITA. E eu conheci ele eu tava navegando no Instagram, e como eu seguia bastante páginas de militares, estudos militares, e aí me veio uma propaganda de estratégia. Eu entrei no site, vi preços e eu achei muito bom. Eu fiz o ensino médio numa universidade pública, eu fiz junto com o técnico, então eles realmente me deram muita base. Os materiais em si, mas principalmente os professores, porque meus professores eles eram formados, tinham um doutorado na área e eu sempre questionava eles e tudo mais. Olha, como eu disse, os PDFs foram, assim, sem sombra de dúvida, os melhores materiais, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar escrevendo e principalmente resolvendo exercícios. E eu gostava bastante de acompanhar as aulas no meu tempo, assim. Eu confesso, eu acabei não assistindo todas as aulas, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar bem o ponto certinho. E eu gostava muito principalmente quando os professores resolviam exercícios em aulas. Isso era muito fundamental, porque às vezes um exercício do PDF que eu estava em dúvida, o professor ele resolvia esse exercício na aula de uma forma muito bem didática, e isso abria muito a minha mente. E eram sempre exercícios, né, do nível IME-ITA, que era o vestibular que eu estava me preparando para a época. Os exercícios do PDF, juntamente com a explicação do PDF, que era bem enxuta, muito bem resumida, mas também muito explicativa, com bastante desenhos, principalmente a parte de matemática e física, com bastante fórmulas. O PDF não... Os livros do Estratégia, né, o PDF, eles não poupavam páginas, eles realmente tacavam tudo pra gente. A gente tinha todas as informações, desde o mais básico, que você aprende lá no ensino fundamental da escolinha, até coisas que você aprende realmente na graduação, de cursos como engenharia, matemática e física. Então isso foi muito bom. Eu terminei meus 2 últimos anos do ensino médio, eu fiz 4 anos por ser curso técnico, e os 2 últimos anos foram à distância. E acabava que eu fazia o meu próprio ritmo e não era muito bom, eu procrastinava bastante. Então a minha maior dificuldade foi realmente fazer um plano de estudos bem focado ali, uma rotina muito boa. Eu fiz bastante jeito, tem até nas aulas do Estratégia, um melhor jeito de você criar a sua rotina. Eu assisti os vídeos, realmente eram muito bons e eu me adaptei, porque a vantagem de fazer esse curso online não é você ter que estar presente todos os dias, é você poder se adaptar. E eu sou uma pessoa bem noturna, então eu consegui adaptar os meus estudos para a parte que eu me sentia mais à vontade estudando, que era à noite. Então eu conseguia fazer a minha rotina. Mas foi bem difícil no começo ali, que eu achava que eu precisava acordar cedo, estudar de manhã, e almoçar, e estudar à tarde, aí à noite revisar. Mas aí essa parte de criar uma rotina foi bastante difícil, assim, mas eu consegui me adaptar.
Olha, no começo eram bem poucas, assim, eu confesso que eu procrastinava bastante, não, eu não me orgulho disso, mas conforme eu fui pegando o ritmo, assim, no momento que eu mais estive focado mesmo, que foi no começo de 2022, eu acho que eu chegava a estudar, bom, eu fazia das 7 da manhã às 7, 8 da noite, assim, daria mais ou menos umas 12, 13 horas ali, com uma pausa para almoço e né, uma pausa para descanso à tarde e de manhã. Tive sim, eu tive completo apoio dos meus pais, dos meus irmãos, amigos, porque quando eu cheguei e falei que iria adquirir o curso de estratégia, eles me apoiaram bastante. Eu, assim, o curso foi adquirido por mim, eu trabalhei para adquirir o curso, mas eles me ajudavam sempre quando eu precisava comprar algum caderno a mais, quando eu precisava. Meus pais nunca reclamaram de eu ter uma rotina no começo noturna, né, de estudos. Eu expliquei que era a melhor forma de estudar e eu comecei a ter bons resultados porque eu faço o vestibular do ITA desde 2019, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. A primeira vez que eu fiz foi assim, horrendo, eu tive uma nota muito ruim. Mas conforme eu fui estudando e eu fui conseguindo notas a mais, os meus pais viram que estava valendo a pena esse estudo que eu estava tendo. Olha, eu sigo bastante canais no YouTube de pessoas que fazem, né, o ITA, ou os professores de matemática, física e química, e eles sempre foram bastante inspirações para mim. Eu gostava de ver as pessoas ensinando o conteúdo e eu ficava, meu Deus, como é que elas sabem de tudo isso? Será que um dia eu vou conseguir ser assim, saber de tudo isso? Um canal em específico, né, de um garoto que ele não faz faculdade, mas ele tem assim uma inteligência muito grande, ele resolvia exercícios de IME, ITA e Olimpíadas. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que ele consegue estudar sozinho e conseguir ter um avanço desse, um conhecimento desse? E eu ficava querendo muito, assim, ter aquilo para mim, e isso me deixava bem inspirado em estudar. Quando eu ficava cansado, eu deitava na cama e ficava pensando, ah, não, isso não é para mim. E aí eu tava navegando pelo YouTube e aparecia um vídeo dele e eu falava, não, é para mim sim, se ele conseguiu, eu também tenho que conseguir. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, nossa, principalmente dias antes do vestibular, assim, porque esse ano de 2022 foi o ano que eu fiz bastante vestibular. Eu fiz o ITA, eu fiz o vestibular o concurso da EAR, eu fiz o Enem, eu fiz o vestibular da Federal do Paraná, aqui no Paraná, eu fiz o vestibular da UEPG e sempre, sempre antes de uma semana, 2 semanas antes da prova, eu já começava a ficar nervoso, tremer. Eu pensava, não, eu não sei o conteúdo, eu não sei. Eu pegava exercícios para resolver e eu ficava, meu Deus, eu não sei nada. E aí eu conversava com professores, eles falavam para mim, João, você sabe tudo, você já sabe das coisas, você só tá nervoso, você tem que relaxar. Quando eu cheguei no vestibular do ITA, no vestibular da Federal do Paraná e na da Estadual de Ponta Grossa, eu tava bem nervoso. Eu cheguei lá com uma amiga minha no vestibular da UFPR, da UEPG, né? O do ITA eu fui fazer com os meus pais em Londrina. E quando eu sentei na sala, que eu olhei aquele monte de gente assim, batendo pé, nervoso, eu fiquei pensando comigo mesmo, tipo, nossa, não tem o porquê de eu estar nervoso. Todas essas pessoas também estão nervosas, então elas vão bem, elas vão ruim, e o importante é eu ter que fazer o meu. Esses 3 vestibulares em específicos, assim, eu fiquei muito tranquilo na hora de fazer. Principalmente quando eu fui fazer o ITA, a primeira prova que eu sempre faço de todas as provas é matemática, que é o conteúdo que eu mais me dou bem, que eu abri a prova e eu consegui fazer uma, fiz 2, fiz 3 questões, e eu pensei, nossa, eu consegui fazer mais questões que eu fiz ano passado, e para mim isso é muito bom. Na Federal do Paraná, a mesma coisa, eu abri a prova de matemática, eu fiz todas as questões sem ter dificuldades, as questões de física eu fiz sem nenhuma dificuldade. Na segunda fase, a mesma coisa. Eu entrei na sala da segunda fase da Federal do Paraná e todas aquelas pessoas nervosas, ansiosas, batendo o pé. E assim que eu recebi a prova, a segunda fase é discursiva, que eu abri a prova de física, a primeira questão eu olhei, li e falei, consigo fazer, fiz. A segunda questão, eu consigo fazer, fiz. Foi assim até a última questão que eu olhei e falei, eu consegui fazer. Eu terminei a prova de física do Federal do Paraná em menos de 40 minutos. E assim, eu fiquei pensando comigo mesmo depois, nossa, será que eu fui mal? E quando eu vi minha nota, pelo contrário, eu fui muito bem.
E todas aquelas pessoas, quando eu via as pessoas nervosas, eu realmente pensava comigo mesmo, assim, não tem por que eu estar nervoso nessa prova. Só mais um vestibular que eu vou fazer na minha vida, de quantos eu já fiz. Faço vestibular desde antes de entrar no ensino médio, para entrar, né, nas escolas do ensino médio aqui na minha cidade. E aí eu esqueci a ansiedade ali na hora mesmo. Então eu tinha uma amiga e a gente sempre gostava de ficar conversando. Ela estuda para medicina e eu estudava para IMITA. E sempre quando a gente pausava assim, falava, vamos dar uma pausa, eu gostava muito de conversar. E aos finais de semana, o que eu gostava bastante era jogar videogame. Eu sempre gostei de chamar os meus amigos quando eu terminava meus estudos, eu mandava mensagem no WhatsApp, falava, rapaziada, alguém quer jogar comigo? Mas uma coisa que eu gostava muito de fazer entre os estudos era resolver cubo mágico. O cubo mágico para mim ele foi foi muito bom, porque me desestressava e eu sempre gostava de, assim, fazer... Eu fazia mais ou menos 20 a 25 minutos de estudo e dava uns 5 minutos de descanso. Enquanto eu tava descansando, resolvendo o cubo mágico, eu conseguia pensar e estimular melhor o meu raciocínio para resolver, por exemplo, uma questão que eu tava horas e horas parado nela. Então, assim, uma atividade como cubo mágico, ou até mesmo qualquer outra atividade que exerça o seu raciocínio, como sudoku ou algum exercício de lógica, é muito bom, assim, para você estimular, porque no começo eu usava o celular enquanto eu estudava, e eu via que eu não tinha muito controle do meu tempo no celular enquanto dava essas pausas. Eu fazia pausa de 5 minutos, e aí do nada, quando eu via, eu já estava 10 minutos no celular. E isso não era muito bom, além de que eu viajava muito e voltava no exercício ou no conteúdo, meu Deus, o que era isso aqui que eu estava vendo mesmo? E aí eu comecei a parar e comecei a usar alguma coisa que estimulasse melhor a minha cabeça. E, assim, quando eu não jogava, eu gostava bastante de ler. Não sei se dá pra ver, mas eu tenho bastante livros ali. E eu gostava bastante de ler também. Gosto ainda, né, de ler. Olha, estudar online é uma coisa que eu acho bastante subjetiva, sabe? Acho que a melhor coisa é você montar uma rotina de estudos. Eu sei que parece ser genérico o que eu tô falando, mas realmente montar uma rotina de estudos onde você possa sempre estudar um conteúdo que você gosta bastante e um conteúdo que você gosta pouco, intercalar esses conteúdos. Por exemplo, para mim, eu sempre gostava de começar os meus estudos com matemática ou física, porque são os conteúdos que eu mais gosto, então eu intercalava bastante. Matemática, e eu ia para um conteúdo que eu não gostava nem um pouco, como geografia e português. Então, essas intercalações de estudo te dão uma resistência muito melhor, porque você começa num estudo que você gosta bastante e você nem vê a hora passando. E aí você passa para um estudo, para um conteúdo que você não gosta, que você é ruim, e você estuda e você vai pensar, tá, eu tenho que terminar isso aqui hoje para eu poder ver de novo o conteúdo que eu gosto, como um conteúdo de biologia, física, química, história, qualquer coisa que seja. Então, essa intercalação de estudos é muito boa. E também, assim, procurar o melhor horário que você conseguir estudar. O meu horário é à noite, eu sou uma pessoa muito noturna, então quando eu comecei a estudar de noite, eu via muito mais... eu conseguia... eu tinha um rendimento muito maior do meu estudo. Então, se você é uma pessoa que tem um hábito mais de manhã, procura botar a manhã como o seu foco nos estudos. Se você é uma pessoa que funciona melhor à tarde, procura fazer à tarde como o seu foco de estudos. Dependendo do vestibular também, né? Resolver provas anteriores. Uma coisa que me ajudou demais a pegar, entender melhor a prova, assim, conseguir uma nota às vezes maior que a minha concorrência, é você entender como os conteúdos são cobrados em determinada prova, seja IME, ITA, SpaceX, uma federal, FUVEST, Unicamp. Então, você vê a prova que você mais quer, a universidade que você mais quer passar, uma ou duas, que seja, e pega a prova, pega de 10 anos atrás, assim, provas, por exemplo, em 2022, você pega provas até 2012 e vê como o conteúdo é cobrado. Como aquele conteúdo de matemática, por exemplo, PA e PG, logaritmos, são cobrados em determinadas provas, porque às vezes você sabe, quando você sabe como o conteúdo ele é cobrado em uma prova, você não precisa pegar fundo, por exemplo, em conteúdo mais
mais pesada, assim, por exemplo, logaritmos. Uma prova do ITA cobra logaritmos de um jeito muito diferente de uma prova da Federal do Paraná. E saber também quais são os conteúdos que são mais cobrados. Eu dissequei bastante a prova da Federal do Paraná e eu já sabia de cada matéria uma ou duas questões que iam ser cobradas. Eu tinha certeza de cada matéria, duas questões, mas pelo menos, que iam ser cobradas e como elas iam ser cobradas. Então, se você está estudando online, aproveita e tenha um tempo de você dissecar as provas. Pegar uma prova anterior para fazer. Você faz toda a prova anterior como se você estivesse no próprio vestibular. Tem um tempo, pega uma garrafa d'água, chocolate, comida, o que você usa para fazer o vestibular e vai resolvendo. Depois você vê a sua nota de corte, se dava para entrar no curso ou não, vê a sua quantidade de acertos, vai comparando com as provas que você vai fazendo, assim, conforme o tempo. Fiz a de 2012, aí vou fazer 2013 semana que vem, aí vou fazer 2014 no outro, e vai comparando os acertos. E assim, que nem eu falei, a rotina, eu acho que o mais importante mesmo é você encontrar o seu período de estudos. E não se focar muito em, eu tenho que estudar 15 horas por dia para passar no ITA, para passar em medicina, para passar no IME. Eu acho que qualidade é melhor que quantidade. Que nem eu falei, eu estudava bastante, sim, mas assim, chegava horas que eu estava estudando e simplesmente o conteúdo não entrava na minha cabeça, era impossível de eu entender aquele conteúdo. Então, se você vê que você está no seu limite naquele dia, não tem problema você parar, pausar um pouco, deitar na sua cama, dormir, jogar um pouco, ler um livro, sair com os amigos, isso não tem problema. É muito, muito melhor você priorizar a sua qualidade de estudos do que a quantidade do seu estudo. Porque eu já vi muita gente que passa em vestibulares como a FUVEST, como o Unicamp ou até mesmo o IME-ITA, que não ficava 20 horas por dia estudando, mas tinha uma qualidade de estudo muito melhor. Conseguia acordar cedo ou até mesmo fazer os estudos à noite e ter um rendimento muito bom em determinados conteúdos e essas coisas.